Olá, eu sou a doutora Tatiana Pinheiro, sou bolsista pesquisadora do Instituto Mamirauá, orientada pelo doutor Helder Queiroz. Nosso projeto é sobre comportamento reprodutivo de macaco de cheiro, Saimiri collins, relações entre o fenômeno de engorda sazonal, dominância e acesso a fêmeas. O dimorfismo sexual de tamanho corporal, que é essa diferença visual entre macho e fêmea no tamanho corporal, é muito comum entre mamíferos. E dentro dos mamíferos, principalmente entre os primatas. Principalmente entre os primatas do Velho Mundo e os grandes primatas. Geralmente, na verdade, na maioria das vezes, os machos são maiores que as fêmeas. E, evolutivamente, isso é frequentemente associado à competição intrasexual dos machos. Teoricamente, o corpo maior dos machos traria um aumento na aptidão dos machos e aumentaria o acesso reprodutivo desses machos às fêmeas. Dentro dos primatas neotropicais, não é tão encontrado como é nos primatas do Velho Mundo. Mas a gente encontra também algumas espécies, mas nesse caso o grau do dimorfismo vai variar entre leve e moderado. Aqui só algumas espécies, alguns exemplos, né, que a gente encontra nas espécies de cebes e sapágios, no nosso gênero aqui da espécie que a gente estuda é o Saimiri. A gente encontra também nas espécies de Pitécia, Cacajau, Quiropotes, Ateles, Lagotrix. E entre os neotropicais, as espécies com forte dimorfismo sexual de tamanho são as espécies do gênero Aloata, que o macho é relativamente bem maior que a fêmea. Bom, mas em certos casos acontece desse dimorfismo ser temporário, né? Essa disparidade de tamanho corporal acontece somente dentro do período reprodutivo. É o que a gente chama de o fenômeno de engorda dos machos de Saimiri, né? Essa disparidade ela já foi registrada em praticamente todas as espécies do gênero de Saimiri. E aqui, para exemplificar com os nossos animais de estudo, aqui a engorda dentro do período reprodutivo, o macho com um aumento de tamanho corporal. Aqui a foto do mesmo indivíduo, do mesmo macho, aqui ele fora da estação reprodutiva e aqui ele dentro da estação reprodutiva, já com um aumento de tamanho, o braço, o dorso, as costas, tórax, tudo bem aumentado o volume. E dentre as espécies do gênero Saimiri, todas elas têm uma reprodução altamente sazonal, bem marcada. Os grupos são multimacho, multifêmea, a gente tem várias fêmeas férteis simultaneamente dentro do grupo. O ciclo ovariano é curto e é oculto, né, cerca de 8 a 10 dias. As possíveis relações que o projeto vai estudar, né, as relações que podem os possíveis temas relacionados que podem estar relacionados com o fenômeno de engorda que a gente escolheu para tratar dentro do projeto, por se tratar por ocorrer dentro, né, da época reprodutiva, né, a gente pensa imediatamente que possa ser um atrativo sexual para as fêmeas. Outra questão é que também pode estar relacionado com a hierarquia de dominância, já foi registrada pelo menos para saimiriciúros que os machos de dominância mais alta, aparentemente eles engordam primeiro. E também pode ser que as redes de afiliação, as relações sociais dos bichos dentro do grupo também podem estar relacionadas com o fenômeno de engorda. Já foi registrado que os machos mais gordos estavam mais próximos das fêmeas durante o período de engorda deles.
Então, o objetivo do nosso trabalho foi investigar o fenômeno de engorda dos machos de Saimiri e Collinse, analisando de forma conjunta os contextos reprodutivo e social. Então, a gente testou a engorda dos machos em relação ao sucesso de cópula dos machos, a posição de dominância hierárquica deles e a posição deles nas redes de afiliação. O local de estudo foi no Centro Nacional de Primatas. A gente utilizou 4 grupos de estudos. A gente pegou nos grupos somente para as análises, né? Somente os animais adultos, totalizando 13 machos e 20 fêmeas. Pegou para análise os anos de 2017 e 2018 inteiros, então abarcou 2 estações de cópula. O método de coleta comportamental foi o animal focal. A gente utilizou os comportamentos agonísticos para determinar a posição hierárquica, os afiliativos para a determinação das redes sociais e os sexuais para o sucesso reprodutivo. Nos testes estatísticos, a gente testou se existe diferença entre os machos em relação à engorda por uma análise de agrupamento. A gente testou se existe diferença no sucesso reprodutivo dos machos em relação à engorda pelo GLM, modelo linear generalizado, e em relação à posição de dominância de rede afiliativa pelo Man-Whitney. Nas métricas de hierarquia de rede, a gente determinou a posição hierárquica dos bichos primeiro, fazendo uma árvore de dominância para cada grupo, e depois para cada macho, a gente calculou uma posição de dominância através de um índice de dominância hierárquica para cada um dos machos. Na posição de rede de afiliação, a gente tem 2 medidas. A gente fez uma medida de rede integral, que, na verdade, a gente está vendo a posição afiliativa do macho em relação ao grupo como um todo. E aqui nas redes parciais, a gente está vendo a proximidade, especificamente a proximidade do macho em relação à fêmea. E para o sucesso de cópula, a gente utilizou a frequência de interação de cópula. Nos resultados, a gente viu que houve variação de engorda entre os machos, eles não engordam de forma similar, e, na verdade, a minoria deles engorda de forma maciça, né? 31% deles ficou acima de 90 gramas. Aqui o gráfico de agrupamento, mostrando a diferença de grupos de engorda, mostrando aqui os animais, os machos que engordaram menos e os machos que engordaram mais. Aqui a gente vai passar a chamar os machos que engordaram menos de machos magros e os que engordaram mais de machos gordos. Então, 69% dos machos dos grupos ficaram entre os magros e só 31% ficaram dos gordos, ficaram acima de 90 gramas. Aqui é a distribuição, a variação de distribuição de engorda deles. Analisando o sucesso de cópula em relação à engorda, a gente viu que os machos gordos copulam 3 vezes mais que os magros, sendo que existe também cópula macho-macho. 15% dessas cópulas ocorreram entre outros machos. Aqui a frequência geral de cópula, comparando machos magros com os gordos. Aqui, machos gordos copulando bem mais que os magros. E aqui, só considerando cópulas com fêmeas. Aqui, os machos gordos copulando bem mais que os magros. Então, com os machos gordos copulando 3 vezes mais que... com os machos gordos copulando 3 vezes mais que os magros, né, dá a entender que o fenômeno de engorda parece, sim, ser um atributo que funciona como atrativo sexual para as fêmeas e que tem o poder de aumentar a frequência de cópula dos machos e dos machos mais gordos.
Em relação à hierarquia de dominância, a gente aqui, os machos gordos estão em vermelhinho, os magros em azul e as fêmeas em verde. Não tem posição hierárquica demarcada em relação à hierarquia, então a gente tem macho magro tanto em posição de dominância quanto em posição de submisso. A gente tem macho gordo perto de posição de submissão, perto de posição de dominância, então não tem uma demarcação certa da hierarquia. Então, aqui no teste, a gente viu que não tem diferença de posição de dominância em relação à engorda, mas a gente viu que dominantes, aqui o peso em relação à dominância, a gente viu que aqui submissos e aqui dominantes. Os dominantes, eles engordaram mais que os submissos. Então, a hierarquia se relacionou com o fenômeno de engorda dessa forma. Os dominantes eles tendem a engordar mais que os submissos. Nas redes afiliativas, aqui nas integrais, ou seja, em relação ao grupo como um todo, a gente também, da mesma forma, a gente não vê apesar da gente ver que os gordos ficaram numa posição mais periférica, também com relações mais fracas, aqui a espessura das linhas indicam a intensidade da relação afiliativa, que essas linhas mais fortes indicam relações afiliativas mais intensas, mais frequentes, mais fortes. E essas mais fracas indicam relações menos frequentes, mais fracas. Então, a gente vê os machos gordos numas posições mais periféricas e sem interações muito fortes, mas também a gente vê alguns machos magros também em posições semelhantes. Então, a gente não tem, em relação ao grupo como um todo, na rede integral, a gente não vê diferença entre gordos e magros, diferença entre eles. Agora, quando a gente vai para as redes parciais, a gente percebe que, analisando, comparando aqui magros e gordos, a gente percebe que os machos magros, eles foram 14% mais próximos das fêmeas que os machos gordos. Aqui são as redes parciais direcionadas, no sentido da linha, aqui os machos no lado esquerdo, as fêmeas do lado direito, e a gente percebe que, diferente do que foi visto, por exemplo, a Ciurus, que os gordos eram mais próximos das fêmeas, aqui a gente viu que os magros foram mais próximos afiliativamente das fêmeas. Talvez isso possa ser um indicativo de uma medida mitigatória para compensar o atrativo, né, da engorda desses machos aqui. Então, como conclusão, os nossos resultados apontaram que o fenômeno de engorda dos machos de Taimyricolins parece ser um produto de seleção tanto intra quanto intersexual e que tem, sim, um efetivo papel de atrativo sexual para as fêmeas, que os machos mais gordos têm maiores chances de cópula, que os machos dominantes tendem a engordar mais que os submissos e que os machos magros são mais próximos afiliativamente das fêmeas, e o que pode indicar uma possível estratégia mitigadora em relação à engorda. Agradecimentos ao Instituto Mamirauá, ao Centro Nacional de Primatas, ao CNPq, e também ao Laboratório de Ecologia e Conservação de Florestas Tropicais, da professora Cida Lopes, que também orientou a pesquisa e é parceira da pesquisa. Muito obrigada.